Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, a partir da página 133, tópico Os Pressupostos Processuais. Continuo efetuando a leitura das minhas palavras. A propositura da ação faz nascer o processo e, com a citação válida, completa-se a relação jurídica processual. Essa é, como vimos anteriormente, a regra geral, segundo a qual se dá a formação do processo e da relação jurídica nele existente. Eis um ponto em que não há nenhuma unanimidade doutrinária, tratando-se de ponto que a doutrina ora restringe ou alarga sua análise, constituindo-se em uma categoria heterogênea e de escassa coesão interna. Partiremos de um esquema sobre os pressupostos processuais que consideramos o mais próximo possível do majoritário, para posteriormente abordarmos as principais controvérsias. Ao lado das condições da ação, os pressupostos processuais integram a categoria genérica dos pressupostos de admissibilidade da atividade jurisdicional específica. Os pressupostos processuais são elementos necessários para a existência e validade da relação jurídica processual. Segundo Humberto Deodoro Júnior, aspas, pressupostos processuais são exigências legais sem cujo atendimento o processo como relação jurídica não se estabelece ou não se desenvolve validamente, não atingindo a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. São, em suma, requisitos jurídicos para a validade e eficácia da relação jurídica processual. A prestigiosa doutrina que, com toda razão, consigna que somente teríamos pressupostos no que se refere à existência, pois, existindo o processo, não seria correto afirmarmos pressupostos para a validade, e sim requisitos. Pressuposto, por óbvio, é aquilo que temos antes da existência de alguma coisa. Pressupostos de existência são elementos necessários para que o processo exista. Porém, a ótica da validade só irá ser analisada se já estiverem presentes os elementos necessários para a existência. Ou seja, quando se analisa a validade do processo, ele já existe. Portanto, a validade não é pressuposto, pois virá depois. Enfim, tecnicamente, há pressupostos processuais de existência e requisitos processuais de validade. De igual modo, é importante visualizar que, embora exista relação jurídica processual, pode ser que, a determinado ato processual, falte um pressuposto de sua existência, como ocorre com a sentença proferida por um não juiz,
ou que não possua parte dispositiva. Nesse caso, existiu a relação jurídica processual, porém o ato prolatado não preencheu os requisitos mínimos para a sua existência jurídica. Enfim, pode-se falar em pressupostos de existência de cada um dos atos jurídicos processuais que compõem o procedimento, independentemente da existência da relação jurídica processual. No mesmo sentido, o desatendimento dos requisitos de validade de um ato jurídico processual isolado não inviabiliza, em princípio, todo o procedimento. Nem todo ato processual defeituoso pode implicar o juízo de inadmissibilidade do processo. É preciso que o defeito deste ato impeça que o objeto litigioso seja apreciado, em nítida aplicação do princípio da instrumentalidade do formalismo valorativo. Caso o defeito não comprometa a apreciação do mérito, será considerado requisito de validade do ato processual isoladamente considerado. Novamente me reporta a doutrina do professor Fred Didier, entre aspas. Um exemplo talvez esclarecedor. A competência é requisito de validade do processo, pressuposto processual de validade. A competência para a reconvenção, que é um procedimento incidental, não é pressuposto processual de validade, embora seja um requisito de admissibilidade do incidente do processo. A incompetência do juízo para apreciar a reconvenção não impede que ele aprecie a demanda principal. Próximo tópico: visualização dos pressupostos processuais. Como afirmado, adotaremos uma classificação base, sem a pretensão de trazer uniformidade doutrinária, simplesmente com a proposta de sistematizar e buscar uma melhor didática. Há, ainda, autores que preferem a nomenclatura pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Primeiro dos pressupostos processuais: juízo investido de jurisdição. O primeiro dos pressupostos processuais de existência é haver um juiz investido na jurisdição, o que é aceito de forma unânime pela doutrina. Faz-se necessária a existência de um magistrado constitucionalmente investido na função jurisdicional, seja mediante concurso público de provas e títulos, ou por indicação do presidente ou do governador no caso de acesso aos tribunais. Se se trata ou não de juízo competente e imparcial, é algo que não interessa à análise da existência, mas que se situa no âmbito da validade do processo, o que se verá adiante. Na ausência de tal requisito, teremos, no máximo, um procedimento instaurado para solucionar uma questão administrativa ou um simulacro de processo judicial, de decisão judicial. De igual modo, o magistrado necessita estar no exercício de suas funções, não podendo estar, por exemplo, afastado ou aposentado. O próximo dos pressupostos processuais é a capacidade das partes. As partes devem ser capazes. Mas eu vou deixar para efetuar essa leitura no próximo vídeo, porque esse tópico ele é mais extenso um pouco, tá? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.